Antes de qualquer homem ser chamado de rei do rock, eu já estava lá, de guitarra na mão, vestido no corpo, fogo nos dedos e uma revolução no coração. O meu nome é Rosetta, Sister Rosetta Tharpe. E essa é a minha história, a história que eles tentaram apagar. Mas antes de continuar, me ajuda com uma coisa. Se você quer saber a verdade sobre quem realmente criou o rock and roll, aperta esse like agora, porque o que você vai ouvir hoje vai te surpreender. Eu nasci em 1915, no sul dos Estados Unidos, Cotton Plant, Arkansas. Criada entre palmas fervorosas e pregações incendiárias, filha de Katie Bell Nubin, uma pregadora pentecostal que não tinha medo de gritar verdades. Desde que aprendi a andar, a música já morava dentro de mim, mas não qualquer música. A minha era diferente, perigosa, revolucionária. Aos 4 anos, escuta bem, 4 anos, eu já dominava guitarra e banjo como se tivesse nascido com eles grudados nas mãos. Aos 6, eu era a principal atração das igrejas pentecostais de todo o Arkansas. As pessoas vinham de cidades vizinhas só para me ver tocar. Mas eu não queria só tocar hinos bonitinhos e comportados. Eu queria sacudir as pessoas. Queria que elas sentissem Deus de um jeito que nunca haviam sentido antes. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe e eu nos mudamos para Chicago. A cidade grande, os clubes de jazz, o blues nas ruas. Foi lá que eu descobri que podia misturar tudo. Gospel com blues, sagrado com profano, igreja com balada. Quando eu toquei minha guitarra elétrica pela primeira vez numa igreja em Chicago, alguns fecharam os olhos e balançaram a cabeça desaprovando. Outros abriram a boca de espanto e ficaram paralisados. Muitos começaram a dançar como se tivessem possuídos. Rosetta, isso não é música de Deus! Muitos gritavam. Isso é música do diabo! Sussurravam outros. Mas eu sabia, no fundo da minha alma, Deus estava ali comigo a cada acorde, a cada solo, a cada nota que fazia a igreja toda vibrar. Em 1938, eu criei o rock and roll. Não foi Chuck Berry, não foi Elvis, não foi Bill Haley, fui eu. Isso mesmo que você ouviu, 1938. 17 anos antes de Elvis gravar That's Alright. 14 anos antes de Rock Around the Clock. Mas isso ninguém queria admitir, porque eu cometi 3 crimes imperdoáveis na América dos anos 1930. Eu era mulher numa indústria de homens. Eu era negra numa sociedade que me queria invisível. E eu era boa e talentosa demais para ser ignorada. Então eles fizeram algo muito mais cruel que me ignorar. Eles roubaram meu som e deram para outros homens levarem a fama. 1938, Cotton Club, Nova York. A meca do entretenimento negro. O lugar onde lendas nasciam e morriam numa mesma noite. Eu subo naquele palco com a minha Gibson SG dourada, uma das primeiras guitarras elétricas semiacústicas do mundo, o amplificador ligado no máximo, o spotlight me cegando, e então eu solto o Rock Me. Ninguém, e eu digo ninguém, havia feito isso antes. Guitarra elétrica com aquela distorção selvagem, aquela energia que fazia o chão tremer, aquele ritmo que obrigava até os mais comportados a mexerem o corpo. A plateia ficou completamente em choque. Eles levantavam das cadeiras e começavam a dançar, alucinados. Essa era a sensação. Muitos simplesmente ficaram paralisados, de boca aberta. Mas todos entenderam que algo completamente revolucionário acabara de nascer naquele palco. Rock Me não foi só um sucesso, foi um terremoto. Vendeu mais de 100 mil cópias num tempo em que isso sim era uma fortuna. Tocou nas rádios, mas nem todas poderiam colocar porque não era de hábito colocar músicas de negros no ar. E chegou nos ouvidos de jovens músicos em todo o país. 1944, eu gravei Strange Things Happening Every Day, primeira música de rock and roll da história. Isso hoje reconhecida pelos historiadores de música. Primeira a tocar nas rádios comerciais brancas. Primeira a entrar nas paradas de sucesso como música secular, assim como a primeira a entrar na Billboard. Mas sabem o que aconteceu depois do meu sucesso? Sabem como a indústria reagiu a uma mulher negra criando um novo gênero musical?
Enquanto homens brancos ganhavam manchetes em revistas nacionais, contratos milionários com gravadoras, programas de TV e rádio, eu tocava nos vagões de trem que cortavam o sul, nos clubes de segunda categoria que me aceitavam, às margens da indústria que eu mesma havia criado, nos piqueniques e festivais onde uma mulher negra era permitida. E mesmo assim, mesmo sendo empurrada para escanteio, eu continuava incendiando cada palco que pisava. Eu cantava com uma fé que perfurava a alma de quem escutava. Tocava com uma fúria controlada que fazia até os críticos mais duros reconhecerem meu talento. E eu dançava. Eu dançava como se cada nota fosse uma oração rebelde ao Deus que me deu esse dom. Chuck Berry, Elvis, Johnny Cash, Little Richard e Jerry Lee Lewis. Todos eles me ouviram tocar, me viram performar, estudaram cada movimento meu, decoraram cada lick de guitarra, se inspiraram profundamente no que eu havia criado. Reparem no jeito em que eles se apresentavam. Chuck Berry admitiu publicamente em várias entrevistas. Elvis cresceu ouvindo minhas gravações no rádio do Mississippi. Johnny Cash aprendeu meus acordes e a minha forma de tocar. Little Richard disse que eu era a sua maior influência. Jerry Lee Lewis copiou a minha energia selvagem no piano. Mas me responde uma coisa, com sinceridade. Quantas vezes você ouviu meu nome na história oficial do rock and roll? Em quantos documentários eu apareço como a criadora? Em quantas listas de maiores guitarristas de todos os tempos? A resposta é: quase nenhuma. Eles pegaram a luz que eu acendi em 1938, fizeram uma fogueira com ela, brilharam como estrelas durante décadas, e o mundo esqueceu completamente quem trouxe o fósforo. Mas eu, Sister Rosetta Tharpe, nunca parei, nunca aceitei ser apagada. Mesmo sendo deliberadamente excluída das capas das revistas Rolling Stone e Billboard, mesmo sendo chamada de herege pelos líderes religiosos conservadores, e olha que não foram poucos não, viu? Eu continuei tocando com a mesma paixão do primeiro dia. Continuei cantando verdades que incomodavam. Continuei criando, inovando, revolucionando. Continuei sendo a mãe não reconhecida do rock and roll. Se essa injustiça histórica tá mexendo com você, se você tá sentindo a raiva que eu senti durante décadas, então me ajuda a não ser esquecida mais uma vez. Se inscreve nesse canal para não perder mais nenhuma verdade histórica. Comenta se você já tinha ouvido falar de mim. Compartilha minha história com todo mundo que você conhece. E curte esse vídeo com força. Você tem o poder de honrar minha contribuição real e reconhecer o meu legado verdadeiro. E o mais importante, você pode ensinar seus filhos que com determinação e amor, você pode sim criar coisas grandes. Com apenas minha guitarra e muita garra, sem muitos holofotes, eu mudei o mundo. O que seria do mundo sem a música? Sister Rosetta Tharpe, a verdadeira, original, primeira mãe do rock and roll. A mulher corajosa que acendeu esse fogo revolucionário em 1938 e nunca, mas nunca mesmo, deixou ele se apagar completamente. Não me deixem ser esquecida de novo. Não deixem minha história morrer mais uma vez. Contem minha verdade. Lembrem do meu nome, Sister Rosetta Tharpe. Repitam comigo, Sister Rosetta Tharpe.